Hoje, vamos mergulhar no mundo do vinho e conhecer um pouco mais sobre a sua história, enquanto apresentamos mais ideias de porta-vinhos para você. O vinho é uma bebida milenar que tem acompanhado a humanidade desde os tempos antigos. Sua produção remonta a mais de 8.000 anos atrás, na região da atual Turquia. Desde então, a arte de produzir vinho se espalhou pelo mundo, passando por diversas civilizações e evoluindo ao longo do tempo. Vamos começar nossa jornada pelo mundo, passando por regiões como França, Itália e Espanha, onde o vinho é uma parte fundamental da cultura e economia. Então, sente-se e relaxe, enquanto apresentamos uma breve história do vinho. Espero que gostem e vamos para o vídeo de hoje. A história do vinho é uma história antiga e rica que remonta a milhares de anos atrás. O vinho é uma bebida produzida a partir da fermentação de uvas e tem sido um componente importante da cultura humana desde a antiguidade. Os primeiros relatos da produção de vinho datam de cerca de 6.000 a.C. na região do atual Irã e Geórgia. Os antigos povos da região já cultivavam uvas e produziam vinho para uso ritual e medicinal. A produção de vinho se espalhou para outras regiões, incluindo a Grécia e o Egito Antigo, onde o vinho se tornou uma importante bebida cerimonial e social. Na Grécia Antiga, o vinho era considerado uma dádiva dos deuses e era associado ao prazer, alegria e saúde. Os gregos desenvolveram técnicas avançadas de cultivo de uvas e produção de vinho, e o vinho se tornou uma importante exportação para outras regiões. Na Roma Antiga, o vinho se tornou ainda mais popular e se espalhou por todo o Império Romano. Os romanos desenvolveram técnicas de armazenamento e transporte para manter o vinho fresco enquanto era transportado para regiões distantes. Eles também criaram leis para regulamentar a produção de vinho e estabeleceram regras para a classificação de vinhos de acordo com sua qualidade. A produção de vinho continuou a se expandir durante a Idade Média, com a expansão do cristianismo e a construção de mosteiros e abadias. Os monges desempenharam um papel importante na produção de vinho, desenvolvendo técnicas avançadas e preservando variedades de uvas. Durante a Renascença, o vinho se tornou uma bebida valorizada pelas elites sociais e culturais. Na França, a produção de vinho se concentrou nas regiões de Bordeaux e Borgonha, onde os vinhos eram considerados entre os melhores do mundo. Hoje, o vinho é produzido em todo o mundo, com as principais regiões produtoras incluindo França, Itália, Espanha, Estados Unidos, Austrália e Chile. A produção de vinho continua a evoluir com o uso de técnicas modernas e variedades de uvas. O vinho é uma bebida apreciada em todo o mundo e é frequentemente associado com celebração, gastronomia e boa companhia. Já a história do vinho no Brasil remonta aos colonizadores portugueses, que trouxeram as primeiras videiras para o país no século XVI. No início, a produção de vinho era pequena e destinada principalmente à igreja e à nobreza. No entanto, com o passar do tempo, a produção de vinho começou a aumentar e a ser destinada ao consumo comercial. Durante este período, a maioria da produção de vinho era concentrada nas regiões de Serra Gaúcha e Vale dos Vinhedos. No século XX, a produção de vinho no Brasil continuou a crescer, mas enfrentou desafios devido às mudanças na demanda e ao surgimento de novos concorrentes no mercado. No entanto, nos últimos anos, a produção de vinho no Brasil tem experimentado um renascimento, com a introdução de novas variedades de uvas e técnicas de produção mais avançadas. Hoje, o país é reconhecido como um importante produtor de vinho de qualidade, com muitos vinhos ganhando prêmios e reconhecimento internacional. Atualmente, a região sul do país é a principal produtora de vinho, sendo a região da Serra Gaúcha a maior produtora, com cerca de 80% da produção nacional. Outras regiões produtoras importantes incluem Vale dos Vinhedos, Campanha Gaúcha e São Francisco Valley. Apesar de ainda ser um mercado emergente, o Brasil tem tudo para se tornar um dos principais produtores de vinho do mundo, graças ao seu clima favorável, solos férteis e tradição vinícola crescente. E é assim que a história do vinho se desenrola ao longo dos anos, uma bebida rica em cultura e tradição que continua a ser apreciada em todo o mundo. Gostou de nosso conteúdo? Então não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever, para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo interessante e informativo. Obrigado e até a próxima!